Olá, Undertalizados! Sejam bem-vindos à nova fase do canal. Exatamente, como eu disse naquele comentário lá no outro vídeo, pois é, agora além de fazer vídeos só me limitando a explicar as AUs, as fangames e às vezes variar para uma teoria ou outra coisa, eu quero realmente começar a fazer esse tipo de vídeo. Variar um pouquinho, fazer vídeos e quadros um pouco diferentes, obviamente ainda não fugindo do tópico de Undertale. E realmente eu espero que dê certo. Então por que pra não começar, eu começo com esse quadro que eu tô pensando há um ano. É sério, quem me conhece do Discord sabe que seria a famosa batalha mortal de Undertale, que seria a batalha multiversal. Pelo menos é assim que eu nomeei, eu achei que era um nome mais apropriado. Exatamente, e eu acho que o nome é até um pouco autoexplicativo, porque já dá pra ter uma ideia do que vai acontecer. Eu vou pegar duas AUs e eu vou basicamente botar em um confronto pra ver quem venceria. E eu não quero pegar as AUs muito aleatórias, eu quero realmente focar em confrontos que, sabe, muitas vezes você vai e questiona, tudo bem, mas quem venceria realmente numa luta? Tipo, o Ink e o Error, que é o caso desse vídeo. Eles estão lutando há muito tempo pelo multiverso, mas se fosse pra botar eles em uma sala branca e vazia, só eles dois pra cair na porrada até a morte, quem será que venceria em uma batalha? Bem, eu tinha feito uma enquete pouco tempo atrás na aba comunidade, em que eu perguntei pra vocês quem que vocês apostavam, quem que vocês achavam que iria ganhar essa luta. E a maioria apostou no Error, né, pra variar, tem muita gente fã do Error. E eu fui ler os comentários e eu percebi uma dúvida bem recorrente, que as pessoas diziam que basicamente isso depende muito do cenário. E não tá errado, tá realmente muito certo. Por exemplo, se o Error estiver controlando as AUs ou o Ink estiver pedindo ajuda, já muda bastante o jogo. Então por isso eu comecei a pensar e eu decidi uma regra. Bem, o confronto vai ser o seguinte, a gente vai pegar apenas os personagens, botar eles sozinhos, individualmente, com as suas habilidades. Não vale chamar ajuda ou basicamente estar em um lugar que proporciona. Teria basicamente que ser um confronto completamente justo, porque eu acho que isso diz um pouco mais sobre os personagens em si, individualmente. E outra regra também é que serão as versões canônicas deles. Até porque se for pra pegar as versões da fandom, eu realmente tenho um pouco de medo até que ponto de força eles vão. E isso se aplica ao próprio Underverse. Não, eu não vou pegar o Ink e o Error do Underverse. Porque no Underverse eu sinto que o Error, por exemplo, já desbloqueou muito mais o potencial dele, ao ponto dele destruir o universo inteiro, ou não, o multiverso inteiro, com uma única linha. Então, eu vou tentar focar um pouco no Error canônico e no Ink canônico. Ok, e por último, como que realmente vai funcionar? Bem, vocês já viram por acaso alguma vez, ou no TikTok ou no Shorts, que é onde eu mais encontro, aquele tipo de vídeo que pega dois personagens e vai falando por tópicos o que cada um vence até chegar no resultado? Tipo esses daí que estão aparecendo no próprio vídeo. Eu quero fazer algo parecido com isso. Eu não quero primeiro falar todas as habilidades de um e depois todas as habilidades do outro, porque eu acho que é melhor botar realmente onde cada um ganha, até porque isso dá uma igualdade de certo modo, deixa acho que o vídeo mais balanceado, e depois a gente chega na conclusão de que quem fez mais pontos provavelmente vai ganhar a luta. Não é uma regra, porque às vezes pode acontecer que não, mas a gente tem que falar por tópicos. E como tópicos eu decidi pegar os status de Undertale, vulgo ataque, defesa, HP e por aí vai. E às vezes eu vou obviamente fazer um tópico mais geral, como combate, QI de batalha e tudo mais. Tudo vai ser explicado direitinho em tópicos. Então chega de enrolação e vamos nessa. Bem, vamos começar com um dos status mais básicos do Undertale e que já é um baita de um ponto. Vamos começar com quem dá mais dano, ou seja, quem que tem mais o ataque. Bem, vamos primeiramente para isso falar o que causaria o ataque mais poderoso tanto no Ink quanto no Error. O Ink, ele basicamente contém as tintas dele, tanto para dar emoções para ele, como também para fazer várias de suas habilidades, como por exemplo os Gaster Blasters, várias criações e etc, que
usaria em combate. O Ink, quando ele usa o pincel dele e não os frascos, ele tem mais precisão e alcance com os ataques dele. Porém, eu acredito que não foi dito que o dano muda ou algo assim, mas ainda existe essa possibilidade. Ou seja, o Ink tem capacidades bem variadas e com uma grande variabilidade. Ainda assim, o dano não é tão destrutivo assim. Até porque o Ink, quando ele luta principalmente em uma U, ele não gosta de um confronto muito destrutivo, até para preservar o ambiente. Já foi dito várias vezes que o Ink prefere resolver as coisas na conversa e ele não gosta muito de se envolver em combates. O dano dele é mais preciso para resolver as coisas de forma rápida, mas não é tão destrutivo. Então o ataque acaba não sendo muito grande. Mesmo o Ink tendo Gaster Blasters de tinta, ossos de tinta, que ainda tem a habilidade de ferver e solidificar, o que significa que basicamente podem grudar e queimar a pessoa ou deixar ela presa, como aconteceu até com o Error no 0.4, apesar dessa habilidade que dá até um dano de envenenamento, ele tem muita precisão, mas o dano não é tão grande. E aí a gente chega no Error. E quer dizer, o dano não é tão grande em comparação ao Error, porque não dá pra falar que o bicho é fraco, ele é bem forte. Quando é pra falar do ataque e poder destrutivo do Error, eu não falo muito das linhas, porque isso se encaixa mais nas habilidades lá pra frente, mas ainda assim não dá pra dizer que os danos de ataque do Error são fracos. Na verdade, eles são extremamente poderosos. Quer dizer, canonicamente, a gente não viu muito desse potencial de ataque do Error, porque ele só teve uma luta, e foi contra o Swap Papyrus, e ainda ele tava brincando. Só em um momento que ele se empolgou, mas a gente nunca viu o Swap Papyrus sendo de fato acertado por ele e vice-versa. Na verdade, ele meio que se teletransportou dos Gaster Blasters e o Error não tá vindo com tudo. Quando ele cansou, ele só prendeu o Swap Papyrus nas linhas e a luta acabou ali. Ainda assim, dá pra ver que os Gaster Blasters e ossos dele são muito poderosos e provavelmente tem algum comando de erradicação de código, semelhante às linhas, até porque o Error destrói várias AUs sem dificuldade e, bem, o multiverso é bem vasto. Então acredito que um dano do Error deve ter um ataque absurdo. Ainda assim, ele também tem um poder destrutivo muito grande e agressivo, até porque o Error não se importa com isso. Ele simplesmente vai pra cima, e ele não tem tanta precisão quanto o Ink, mas ainda assim ele tem um ataque muito grande. Então o ataque vai pro Error. Não tenho o que dizer, o primeiro ponto vai pro Error Sans. Agora vamos para outro tópico que não tem muitos feitos da parte dos dois, mas eu acho que todo mundo consegue já ter uma noção só olhando principalmente o Ask Error. Quem tem a maior velocidade? Bem, eu acredito que o Error não tenha muita velocidade, até porque o Error no Ask Error demonstra várias vezes que ele não é muito diferente de um Sans clássico nesse sentido. Os portais que ele faz, ele basicamente usa de um hack no código, e ele não parece de forma rápida duelar. Muito pelo contrário, ele costuma ser mais preciso, às vezes ele sai do controle e usa vários ataques, mas o Error não parece tão rápido e ágil. E esse ponto já vai pro Ink. O Ink, pelas capacidades de arte que ele tem e pela velocidade que ele faz as tintas dele, faz os ataques dele, dá pra ver que o Ink é extremamente ágil, perspicaz, e eu diria que ele deve estar até mais em forma que isso do que o Error. Então dá pra ver que o Error não é tão rápido e muito menos ágil do que o Ink. O Ink ganha nisso e eu acho que isso é quase indiscutível. Apesar da gente nunca ter visto eles apostando uma corrida, eu acho que o Error não é muito de correr não. Agora, já indo para outro tópico, vamos para a defesa deles. E não vai ter o tópico de HP, porque os dois não têm HP. O Ink literalmente não tem alma e o Error literalmente é um código quebrado. Então a única coisa que a gente pode ver é que eles seriam provavelmente mortos na base da força bruta e física. Então, se for para medir HP, não, eles não têm esse fator. Basicamente, a gente então pode ver que o Ink e o Error têm uma defesa bem difícil de
discutir, porque o Error literalmente, ele basicamente é um código quebrado e que não parece sofrer muitos danos nem nada. E o Ink literalmente não tem alma, então ele tanca quase todos os danos, pelo menos no multiverso de Undertale, onde a maioria dos ataques são direcionados à alma. Mas eu acho que a gente ainda pode ter uma conclusão de qual consegue ter uma durabilidade maior, até porque defesa em Undertale é basicamente durabilidade. A gente vê o quanto você aguenta apanhar sem o seu HP abaixar. E mesmo sem HP, dá pra ter uma noção de qual deles que sofre mais, qual deles é mais instável aos danos. Ainda assim, eu acredito que o Ink tem uma defesa superior à do Error, e eu posso até argumentar para isso, apesar de ter sido algo muito difícil de concluir. Bem, vamos concordar, o Ink não tem alma, logo todos os danos que serem feitos a ele, basicamente vão simplesmente afetá-lo fisicamente. Contudo, fisicamente, o Ink também é quase imortal, porque basicamente um personagem de Undertale, das AUs normalmente, precisa de uma alma, e essa alma é o que mantém ele vivo. Então no momento que ele tá vivo sem essa alma, ele é quase imortal. Porém, sim, eu acredito que o Ink pode morrer se ele receber uns danos de apagamento existencial muito grandes, mas eu acho que o Ink basicamente tem uma defesa muito surreal. O Error, apesar de ser um código quebrado, ele ainda existe, é um código ainda existente, e os danos provavelmente podem sim de algum jeito, caso feitos várias vezes, afetarem esse código, principalmente se a gente lembrar que o Error tem afefobia, então um dano nele basicamente pode dar até que um dano psicológico e quem sabe deixar ele bugado, porque o Error tem realmente muito pavor de ser tocado, acertado e etc. Ao contrário do Ink, que aguenta tudo e simplesmente pode ter uma durabilidade imensa. O Error em algum momento pode ser afetado. Não acho que alguém pode matar o Error simplesmente acertando ele fisicamente muitas vezes, mas que pode ter algum dano como um glitch pesado, eu acho que pode. No geral, é quase que um empate, mas eu acredito que a resistência física do Ink e a soma do fato dele não ter uma alma para levar um dano, o que seria a maior chance de acertar ele, bem, eu acho que isso sim pode ser considerado uma grande defesa a muitos ataques, apesar dele ainda ter código, e por ter um código, eu acho que o Error sim tem chances de matá-lo. Agora, quem tem mais QI e por consequência QI de batalha? Bem, isso é algo basicamente bem fácil de concluir se a gente olhar as versões canônicas dos personagens. O Ink, apesar de ter uma criatividade admirável, conseguir ler os scripts das AUs, mesmo não estando nelas, apenas pelos seus olhos, o que dá um ótimo conhecimento, o Ink não é um gênio, muito pelo contrário, ele é um suporte. Foi muitas vezes dito que ele é um apoio emocional, um apoio criativo para os criadores de AU, mas não tem como comparar isso com um personagem que simplesmente rastreia códigos, consegue manipulá-los ao seu favor, e diferente do Ink, que depende do seu poder para viajar no tempo, o Error conseguiu a capacidade de abrir um hack no sistema para conseguir acessar o multiverso no geral. Além disso, vamos lembrar que o Ink não gosta de lutas, ele tenta evitar e tenta apelar para diplomacia, pelo menos canonicamente. O Error, por outro lado, tem muita experiência e apela muito nessa área, o que dá uma experiência e habilidade de batalha muito maior pro Error. Então nesse caso, em inteligência, não tem o que negar, inteligência de batalha também não, o Error ganha. Agora vamos ver finalmente quem ganha na questão de habilidades. Bem, os dois têm uma habilidade muito parecida, que seria a do salto dimensional. O Ink consegue, através do pincel dele, criar portais no chão com a sua tinta para viajar entre as AUs de forma muito ágil e prática. O Error consegue abrir um hack no sistema para conseguir meio que se locomover de universo em universo, o que é muito parecido e nisso tem um empate. Mas aí a gente se lembra que o Error tem habilidades um pouco
pouco limitadas, exatamente. O Error a gente consegue contar nos dedos quais são as habilidades dele, porque ele tem o que, basicamente? As linhas, o hack e por aí vai. Mas são habilidades contáveis. O Ink não. O Ink basicamente tem habilidades incontáveis. Com o pincel dele e com o poder da criação, o Ink pode variar e pode fazer coisas quase que infinitas. Além de que ele pode criar também pessoas, criar coisas para combate e por aí vai. Isso é quase infinito, coisa que o Error não tem. Então, se for pegar em quantidade e consequentemente, possivelmente, qualidade, o Ink ganha sim, ele tem mais habilidades que o Error. Apesar do Error ser sim muito poderoso e acredito que também mais esperto e potente, o Ink tem uma variabilidade muito maior. Agora, já me livrando um pouco desses dois tópicos que são meio óbvios, em agilidade barra combate, a gente pode concluir sim que o Ink também leva, até porque, como eu já disse antes, o Ink sim é bem mais ágil que o Error e também tem um combate muito melhor. O Error, como eu falei, acaba sendo um pouco preguiçoso e se garantindo um pouco mais nas linhas e nos blasters, pelo menos canonicamente, isso é um negócio que a gente pode perceber nitidamente. Agora vamos para o Hex de um personagem, ou seja, o nível de poder. Qual tem o maior nível de poder? A maior jurisdição poderosa que consegue basicamente afetar mais o código um e um outro. Bem, o Hex vai obviamente para o Error, até porque o Hex do Ink não é tão grande assim comparado ao do Error. O Ink depende extremamente dos seus materiais de arte e da tinta que foram dados a ele. O Error, por outro lado, tem um Hex naturalmente dele. Ele mesmo tem as habilidades destrutivas, além de que o Ink é mais um suporte para as AUs, criativo e tudo mais, conseguindo criar algumas coisas. O Error, por outro lado, por conta própria, consegue ter um poder de destruição muito mais absurdo, além da capacidade dele de destruir almas alheias, coisa que o Ink não consegue. Inclusive o Ink não consegue nem ter muito contato com almas e mortos, e ele não consegue trazer os mortos de volta à vida. Então o Hex do Error é muito maior sim. Então, depois desse longo debate, quem será que venceria? Quem será que mataria primeiro e acabaria de uma vez por todas com a existência do seu oponente? Bem, eu acho que entre os dois, o real vencedor seria o Swap Papyrus, até porque ele deu uma bica no Error e deu um soco no Ink, canonicamente, então acho que a vitória vai pra ele. Não tô brincando, obviamente, mas tipo, eu acho que entre Ink e Error, buffem os tambores, na maioria dos cenários, o vencedor seria possivelmente o Error Sans. Vocês devem estar pensando então, como assim o Error? Sendo que o Ink ganhou na maioria das categorias, mas pessoal, isso como eu disse no começo do vídeo, não representa tudo. Vamos pegar um cenário de uma batalha, por exemplo. Tudo bem, o Ink pode ser mais ágil, mais rápido e ter mais habilidades, mas essas habilidades são limitadas e a gente tá falando de uma batalha até a morte, então uma hora talvez elas acabassem, porque eu duvido que o Ink mataria o Error tão cedo. Você pensa no Ink matando o Error, ele acertar o Error já é muito difícil em uma batalha séria. Ainda assim, o Ink provavelmente seria muito difícil de matar. Inclusive, caso a luta realmente não fosse até a morte, as chances do Ink ganhar são altas. Porque, por exemplo, no 0.4, apesar de eu estar falando das versões canônicas e não de Underverse, o Ink tava cagando pro Error e ele conseguiu o objetivo dele e basicamente venceu a luta indiretamente, porque ele conseguiu liberar o X-Gaster. Agora, se o Ink fosse na intenção de matar o Error e fosse pra cima do Error, desculpa, mas se uma hora o Error acabasse acertando um Gaster Blaster ou um poder muito grande no Ink e depois prendesse ele com as linhas, qualquer deslize podia ser fatal se o Error não parasse mais. E eu vou falar, quando o Error tá loucão, isso deu pra ver, ele não para. Então eu acho que pelo Ink não conseguir, eu não vejo o Ink matando o Error tão facilmente assim, porque o Error também teletransporta. E se ele tivesse algum deslize, o que é muito possível, principalmente se ele tiver com emoções, ou até sem emoções, porque ele não se importa bastante, e o Error pegar ele de vez e tiver focado em matar ele, eu acho que o Error pode acabar eliminando o Ink, se bater nele muito.
Mas como eu falei, pessoal, é um duelo até a morte, porque se não fosse até a morte, eu com certeza aposto que o Ink ia acabar prendendo o Error e vazando, porque a maioria das lutas é nesse pique mesmo, por isso que nunca dá em nada. Porém, de verdade, vocês veem o Ink matando o Error, tipo... O Error, eu não acho que o Ink mataria realmente o Error. Eu vejo mais o Error sim eliminando o Ink, porque o Error é feito pra isso, pra matar alguém. O Ink odeia conflitos. Canonicamente, o Ink não é acostumado a batalhas. Às vezes ele luta, mas ele não é. O Error é feito pra destruir desde o cânone. Então sim, eu acho que canonicamente não é impossível, mas o Ink provavelmente não vai vencer o Error. Enfim, pessoal, é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Se vocês concordarem ou discordarem, podem deixar nos comentários. Eu honestamente acho que um duelo até a morte o Error ganha, porque ele tem as capacidades destrutivas e o Ink não é muito bom nisso, principalmente em matar um ser com um código tão complexo. E ainda assim... eu acho que o Ink continua sendo um bicho bem chato de matar e na maioria dos cenários eu acho que nenhum iria conseguir matar o outro. Mas, essa é a minha opinião. Eu adoraria debater com vocês nos comentários. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma nova ideia de como eu posso chamar vocês, eu agradeceria, porque eu vou desabafar aqui. Eu tô começando a refletir e eu acho que Undertalizados não tá muito colando. E eu acho que talvez eu gostaria de um novo jeito de chamar vocês, mas não precisa ser um nome só, pode ser um apelido, Viajantes do Multiverso, não sei. Eu quero algo que fique bom e realmente colhe bem com os começos dos vídeos. Vocês podem comentar e se alguém realmente conseguir um apelido muito bom, eu vou mostrar no vídeo e minha gratidão vai ser eterna. Enfim, saudade de vídeo longo, né? Como eu sofro na hora de editar isso daí. Enfim, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.